Eu fui bancária por quase 12 anos e eu saí do banco com dor crônica. Eu fiquei 4 anos parada. Quando eu fiz um tratamento com vitaminas em altas doses, eu dei uma melhorada muito significativa. E eu falei, gente, eu preciso voltar para o mercado de trabalho, porque eu comecei a trabalhar com 17 anos, então, assim, não estava acostumada com aquela vida de dona de casa, né? Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. E aos 38 anos, eu entrei para a faculdade de nutrição, completamente diferente de tudo que eu tinha vivido, né, na minha vida, mas foi onde eu me apaixonei. E estou aí, eu falo, nutrindo vidas, né, resgatando a autoestima e a saúde de várias mulheres. Atendo homens também, mas 99% do meu público é feminino. Então, vamos lá. O nosso tema hoje vai ser identificar a fome emocional. Depois eu vou mandar os slides para vocês. Vamos lá. Qual é o erro mais comum? É as pessoas acreditarem que compulsividade são razões morais, né? Que a clínica revela algo muito diferente. O que as pessoas acreditam? Ah, eu sou fraca, eu não tenho disciplina, eu sou desorganizada. E a prática clínica, ela mostra que vai muito além disso. É uma resposta aprendida, uma tentativa de aliviar desconforto emocional, é um mecanismo de recompensa rápida. Então, nem toda fome ela é compulsão alimentar, e nem toda compulsão nasce da comida. Muitas vezes ela nasce do quê? Da dificuldade de sentir, de tolerar ou nomear as emoções, né? Porque as pessoas comem as emoções. Então, o que é a fome fisiológica? Para a gente poder identificar a fome física, né, fisiológica, da fome emocional. A fome fisiológica ela é homeostática. Ela é gradual e regulada por mecanismo biológico do nosso organismo. Quais são as características? Ela aparece aos poucos, né, é gradual. Qualquer comida resolve a fome. Você não vai ter aquela fome, eu estou com fome, mas é fome de hambúrguer. É fome de chocolate. Não. Você vai comer a comida ali que você tem e vai sentir saciado. Há sinais físicos, claro. O estômago vazio, né, a barriga roncando, aquela fraqueza. E a saciedade, ela chega naturalmente. Não vem acompanhada de culpa intensa. Eu comi, meu Deus, e agora eu não podia ter comido, fica aquela culpa. Então, essa fome fisiológica é quando você está a horas sem se alimentar e precisa ali comer, natural. Agora, o que é a fome emocional? Ela é hedônica. O que é uma fome hedônica? É por coisas palatáveis, coisas gostosas, coisas que dão prazer. Ela surge de repente, aparece de uma forma, assim, do nada, sem sinais físicos, sua barriga não está roncando nem nada. Ela aparece e ela pede um alimento específico. Eu quero um doce, eu quero um chocolate, eu quero uma lasanha. Geralmente, são alimentos ricos em açúcares, gorduras, porque eles são hiperpalatáveis. E depois ela vem na urgência, né? Aquela sensação, nossa, eu preciso comer isso agora, tem que ser agora, porque é difícil adiar essa fome emocional. E ela continua além da saciedade. Muitas vezes persiste mesmo o corpo estar saciado. E o que acontece depois? Vem aquela culpa, né? Seguida de autocrítica, aquela sensação de fracasso. Não podia ter comido. Nossa, eu estava de dieta, agora perdi tudo, meu Deus. Então, a pessoa sente aquela culpa, aquele fracasso, aquela sensação de que ela não é capaz. Gente, se eu estiver falando muito rápido, e se vocês tiverem dúvida, pode levantar a mão, tá? O cérebro da fome emocional.
Alimentos hiperpalatáveis ativam circuitos neurológicos poderosos, tornando a comida um verdadeiro analgésico emocional. Por quê? O que acontece? É uma ativação rápida de dopamina, né? De prazer. Depois vem aquele sistema de recompensa, reforço do comportamento alimentar. Isso vai gerando um ciclo, um vício. Aí o cortisol, alívio momentâneo daquela tensão emocional. Ela comeu, ela sente aquele prazer, ela relaxa, mas vem com culpa depois. E muitas vezes aí as pessoas, elas desenvolvem vários distúrbios, né, da alimentação. Depois eu vou mostrar para vocês um livro que é muito interessante para vocês lerem também. Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho. Gente, eu nunca li tanto livro na vida depois que eu entrei para a nutrição. Eu odiava ler. Depois, eu tenho livro até na casa dos meus pais. Nutrição comportamental, depois eu mando lá no grupo. Ele é bem interessante para vocês, porque ele fala aqui de todos os distúrbios alimentares, né, da atenção plena ao comer, ele é bem interessante. E um outro livro bem bacana é O Peso das Dietas, da Sofia Deirão. Esse livro foi muito famoso quando lançou, então é bacana vocês lerem também. Que aí vai abrir o leque de raciocínio de vocês também, é bem legal. Então, o que acontece? Emoção desconfortável, comida, o alívio rápido, que é aquela sensação de dopamina, emoção, volta com a culpa, alívio temporário, então vai gerando aquele ciclo vicioso. Então, vamos lá, o ciclo emocional. Esse padrão costuma gerar forte identificação nas pacientes, mas não porque elas estão com fome, porque elas comem porque estão emocionalmente sobrecarregadas. Por que elas comem na prática clínica? As pacientes relatam comer quando estão cansadas. Então, se ela está muito cansada, o que ela vai fazer? Ah, eu mereço um docinho. Ah, eu mereço um hambúrguer. Eu sempre falo com as minhas pacientes, gente, quando você, né, estiver lá cansada com alguma coisa, pensando em comer, o que você pode fazer ao invés de comer que vai te gerar prazer também? Ah, vai tomar um banhozinho quente, relaxar, escutar uma música. Ah, vou passear, tenho meu cachorrinho, vou passear com meu cachorro, vou ler uma coisa que eu gosto, buscar alternativas para não descontar ali na comida. Isso às vezes é muito difícil, mas a gente tem que ir dando essas soluções para as pacientes. Porque elas estão sobrecarregadas, elas estão frustradas, elas estão ansiosas, solitárias e desconectadas com elas mesmas. Então, ao invés da pessoa buscar uma outra coisa, ela vai buscar esse alívio na comida, né? Muitas mulheres, às vezes, não têm nem com quem conversar, não tem uma válvula de escape, e a comida acaba sendo o quê? O conforto dessa mulher, ou desse homem, né? Porque é o ciclo, ó. Emoção desconfortável, tensão interna, busca pela recompensa, comida hiperpalatável, alívio imediato. Depois, culpa e frustração, autocrítica e mais desconforto emocional. Porque o que vai gerar aquilo? Ah, comi meu doce, estou feliz da vida, pronto, acabou. Não. Vai começar tudo de novo. Aí ela vai tentar voltar a fazer as coisas certas e vai cair de novo nesse ciclo.
Restrição alimentar e fome emocional. Muitas vezes o problema não começa no excesso, começa na restrição. Esse é um dos pontos mais importantes para compreender clinicamente. Vamos lá. O ciclo da restrição. Dieta rígida e proibição alimentar. Pensamento 8 ou 80. E perfeccionismo alimentar. O que eu vejo aqui muito na prática clínica? Quando a pessoa me procura, né, para o emagrecimento, o que eu faço? Eu sempre começo com uma reeducação alimentar. E a gente vai evoluindo a cada consulta. Porque tem paciente que chega, eu não quero reeducação alimentar, me passa uma coisa para emagrecer. Aí, vamos lá, então vamos fazer um detox? Detox, você vai passar fome? Não, mas você não vai comer besteira, você vai comer só comida de verdade. E a pessoa está preparada para isso? Para poder tirar tudo de gostosinho que ela tem de uma vez só? Não. É a primeira que desiste. Então, eu sempre vou começando com a reeducação alimentar e a gente vai progredindo. Se eu ver que a pessoa, naquele mês, ainda não conseguiu ter aquele progresso, a gente vai na reeducação alimentar de novo. Porque senão, se a gente passar uma coisa que é muito difícil, ela não vai dar conta e ela vai desistir. Então, a gente tem que, né, na minha prática clínica, eu tenho que entender essa minha paciente, esse momento dela, para eu poder, né, seguir em frente. E eu sempre falo, gente, não pode ser 8 ou 80. A gente tem que achar o quê? O nosso equilíbrio. Eu não como 100% para me nutrir. Tem dia que eu vou ter a minha refeição livre, eu vou comer alguma coisa gostosa, mas eu vou comer o quê? Sem culpa, eu vou comer com prazer, eu vou comer devagar, eu vou sentir, né, o gosto daquela comida ali. Hoje mesmo eu fiz uma refeição livre, tem uma padaria artesanal aqui na minha cidade, e as coisas que ela faz é muito gostosa, porque é fermentação natural. Então, eu comi hoje à tarde, é tipo um sonho, mas não é sonho, que ela faz um doce de leite de búfala. Então, não é muito doce, não é enjoativo, é muito gostoso. Comi o quê? Saboreando, né? Porque muita gente come e está lá, olhando no celular, não mastiga comida, não presta atenção. Quer dizer, aí come de qualquer jeito, ó, acabou. Então, não dá nem tempo para o cérebro. Gente, eu já estou satisfeito, né? Dele ter, de ativar lá o hormônio que a gente já está satisfeito. Então, comer devagar, com atenção plena, e não ser 8 ou 80, achar o nosso equilíbrio. Eu até trabalho com uma ferramenta aqui que chama 80-20, que tem os momentos, sim, de fazer as refeições livres, e eu sempre explico, não é fazer a refeição, por exemplo, chegar final de semana, esquece a dieta, faz todas as refeições livres. Aí tudo que você economizou durante a semana, perde no final de semana, porque você ingeriu muita caloria ali. Então, quem está em processo de emagrecimento, não tem resultado por conta disso também. Obsessão e hiperfoco alimentar. A restrição aumenta o desejo pelo que é proibido. Porque tudo que é proibido, a gente quer. Né? Aí a pessoa está lá, ama, por exemplo, paciente que toma refrigerante todo dia. Eu vou cortar de uma vez só? Não, não vai conseguir. A gente vai diminuindo, a gente vai fazendo esse desmame do paciente até ele conseguir ficar sem e tomar aquele refrigerante só no momento de exceção. Né? Porque o que a gente faz na exceção não atrapalha a nossa saúde, não atrapalha o nosso emagrecimento. Essa exceção não pode virar rotina, porque aí estraga tudo. Sensação de fracasso e descontrole. Episódios de descontrole alimentar se intensificam. Quanto mais normalizarmos a comida, mais emocional ela se torna. Então, a gente tem que entender aí o paciente, né, o momento dele ali, e a gente tentar formas de fazer ele ter esse equilíbrio, né, não ser 8 nem 80, e mostrar para ele que tem outros prazeres, né, além da comida. E eu sempre falo, gente, não leva para casa o que você não tem controle.
Nossa, eu amo pão. Só que eu tenho problema com glúten, eu sei que me faz mal. Eu vou ficar comprando pão para eu ver o pão ali? Não. Então, eu sempre falo, o que você ama, não leva para casa todo dia, mas tira um dia na semana para você comer. Por quê? Para não gerar aquele desejo do proibido, e na hora que você for comer, você perde a mão, você come demais. Vamos lá. O papel das emoções não nomeadas. Muitas pessoas simplesmente não sabem identificar o que sente. O corpo, então, traduz esse desconforto em quê? Vontade de comer. Alguém tem alguma dúvida? Posso prosseguir? Pode sim. Tá, Jó. Emoções frequentemente não identificadas. Tristeza, frustração, vazio, exaustão, rejeição, carência, ansiedade antecipatória. Tem gente que é muito ansioso e come o dia inteiro, né? A primeira live que eu fiz na minha vida, eu fiquei 16 horas sem comer, porque eu não sentia nem fome, porque eu fiquei muito ansiosa. Já tem pessoas que, quando está ansiosa, não param de comer, né? Toda hora belisca. E isso muitas vezes atrapalha, né, esse processo de emagrecimento. Quando a gente vai conversando com a paciente, igual, eu não como não. Aí você vai conversando, não, porque eu tenho um pote de castanhas e toda hora eu belisco. Então a pessoa não sabe, não está nem vendo, nem contabiliza o que belisca, né? Porque ela vai ali de pouquinho em pouquinho, ingerindo várias calorias. Então, essa pessoa, ela está realmente com fome ou ela está emocionalmente desconectada? Né? Então, a gente tem que trabalhar, né, fazer os pacientes o quê? Falar das emoções, identificar, né, e como eu falei, mostrar aí uma forma, né, de prazer para ele, não descontar aí na comida. Agora a gente vai entrar até aí na minha área clínica, né? A fome emocional no climatério e menopausa. O que acontece? A partir dos 35 anos, a mulher já começa a ter queda hormonal. Ela já entra aí no climatério. E isso não é muito falado, né? Porque a gente sempre fala em mulher 40 a mais, né? A mulher que já está lá na menopausa, mas essa queda hormonal começa aos 35 anos. Então, o que a gente tem aí de fatores biológicos? Queda do estrogênio e progesterona, piora do sono, insônia e fragmentação do sono, aumento do cortisol, maior resposta ao estresse. Quanto mais essa mulher estiver estressada, mais ela tiver cortisol alto, mais gordura abdominal ela vai ter. Redução dopaminérgica, né, menor sensação de prazer e motivação. Fatores emocionais e sociais, perda da identidade, transição de papéis e propósitos, sobrecarga emocional. Essa mulher cuida de filhos, cuida dos pais, cuida do marido, cuida do serviço fora da casa. Baixa autoestima, por quê? Mudanças corporais e envelhecimento. E uma sensação de invisibilidade. Apagamento social da mulher madura. Então, a comida, ela vira conforto, ela vira anestesia, recompensa e compensação emocional, tudo ao mesmo tempo. Então, vamos lá, vamos explicar. Quando o estrogênio da mulher cai, o que acontece? Então, assim, às vezes não é só fatores psicológicos, são fatores biológicos também que a gente tem que identificar. Aqui na minha prática clínica. Mulher 40 a mais, chega muitas das vezes tomando remédio porque está ansiosa ou está com depressão. E tem muita vontade de comer doce, porque quando o estrogênio cai, a mulher passa a ter uma fome mais hedônica, essa fome por comidas mais palatáveis. Então, muitas mulheres relatam, nossa, eu nunca tive vontade de comer doce.
e agora eu estou numa fissura. Por quê? Queda do estrogênio. E, geralmente, quando a mulher dorme mal, ela tende a levantar, na hora que levanta, né? Aí levanta sem fome, ela se alimenta mal também. Por quê? A gente tem uma queda da progesterona. E o que faz essa mulher dormir bem é a progesterona. Aí aumenta o cortisol, fica esse ciclo vicioso. E às vezes ela está tomando esse antidepressivo, mas ela não está depressiva, ela está com queda hormonal. Então, se essa mulher regular os hormônios dela, tudo vai passar. Fazendo uma boa reposição hormonal. Porque, gente, eu já passei por isso. Eu tenho 46 anos e eu me formei com 42. Então, todas essas informações que eu tenho, né, a respeito de queda hormonal, eu aprendi depois dos 40, né? Sendo que se eu tivesse aprendido isso lá atrás, né? Se eu tivesse as informações aos 35 anos, muita coisa que eu passei por conta das minhas dores crônicas, que eu tenho fibromialgia, poderia ter sido resolvido por conta da reposição hormonal. Então, a gente fica muito estressada, né? Tudo vira motivo de... Tudo fica demais. Então, isso é o quê? Regulação hormonal. E outra coisa também, a pessoa, se ela chegar com muita ansiedade, muito desânimo, o que a gente tem que olhar? Os exames bioquímicos de sangue. Eu não sei se vocês podem fazer algum curso sobre isso, mas eu acho que pode sim. Não sei se vocês conhecem a medicina funcional integrativa, né, que ela olha ali o paciente como um todo, é muito bacana esse olhar. Depois vocês pesquisam sobre, que tem até a pós-graduação, eu acho bem interessante, eu até tenho vontade de fazer nessa área. O que acontece? Se o paciente ele tiver com uma vitamina D baixa, se ele tiver com uma B12 baixa, paciente diabético que toma metformina, abaixa B12, que toma omeprazol, inibe a absorção também de B12. Esse paciente ele vai estar mais devagar, mais desanimado, ele pode até ter aí uma depressão também por conta das vitaminas baixas. Se tiver um intestino ruim, em desbiose, ele não tem absorção de nutrientes, então ele vai ficar ansioso, ele vai ficar depressivo, e isso é fisiológico. E isso não é muito falado. Então, é onde ele vai estar ali bem vulnerável, né, nessa questão emocional também. E tudo desconta na comida, né, gente? Então, a gente tem que olhar, né, o paciente ali como um todo, né? O porquê daquilo. Ah, é falta de vitamina, é o hormônio que está lá embaixo. Eu peguei um caso de um paciente uma vez, pós-pandemia, ele no psicólogo, ele não melhorava a ansiedade, a depressão, não conseguia emagrecer. Aí eu falei, me dá seus exames. Vitamina D, lá no pé, vitamina B12, lá no pé, porque a gente nunca olha pelos valores normais dos exames laboratoriais, não. A gente que olha com olhar integrativo, a gente tem parâmetros para quê? Para os exames dele estarem em níveis otimizados. Para a saúde está legal. Porque no normal, né? É o quê? A vitamina D 20. Se a gente tiver com a vitamina D 20, a gente está muito mal, desanimado, porque a vitamina D é um hormônio. Então, a gente precisa dela acima de 40, 60 para a gente estar funcionando bem. Aí ele veio vitamina D baixa, B12 baixa, intestino ruim, testosterona baixa. Quando a gente foi repondo tudo isso, que foi também com endócrino, a pessoa o quê? Voltou ao normal, aquela ansiedade, aquela depressão passou e o emagrecimento aconteceu. Então, é muito importante a gente verificar esses parâmetros também. Gente, alguma dúvida?
fugir muito do assunto, porque eu acho importante passar isso para vocês também, para vocês terem esse conhecimento, porque de repente chega, né, paciente muito ansioso, muito triste, muito desanimado, pode ser fisiológico também, tá joia? Intervenção clínica, o que realmente ajuda? Então, o tratamento precisa ir muito além do é só ter controle. A abordagem clínica eficaz trabalha em 4 frentes complementares. Uma consciência alimentar, ensinar a paciente a perceber fome, saciedade, gatilhos emocionais, pensamentos automáticos que precedem o comportamento alimentar. Porque às vezes a pessoa já está naquele vício, né? Ah, eu estou triste, eu vou comer um doce. Ah, eu estou muito feliz, hoje eu vou sair para comemorar, vou tomar cerveja, comer petisco. Então, ela sempre associa as emoções à comida. Né? Então, a gente tem que ensinar outras fontes de prazer para ela buscar ali, não descontar, né, as emoções dela na comida. Regulação emocional. A pergunta não é como parar de comer, mas sim como essa pessoa pode lidar com emoções sem precisar anestesiá-las. Flexibilidade alimentar, evitar terrorismo nutricional, dieta punitiva e rigidez extrema. Culpa aumenta a compulsão. A flexibilidade é terapêutica. Uma vez veio até uma paciente aqui para mim e ela disse que ela tinha essa dificuldade no emagrecimento, porque ela não podia ser cobrada, ela precisava de uma dieta que não fosse dieta. Aí eu passei o plano alimentar para ela, tal. Depois eu sempre tenho o hábito de entrar em contato com os meus pacientes, né, para saber como está, para me dar um feedback também. Aí essa paciente não voltou, eu não sei o que aconteceu, não sei se o fato de eu perguntá-la como estava gerou ali uma cobrança. Então, a gente também tem que conhecer muito ali o paciente, né, para a gente saber, para lidar com ele. E o último, repertório emocional. A comida não pode ser um único prazer, único conforto, única pausa ou única recompensa. Ampliar fontes de satisfação é parte do tratamento. Né? Então, conversar com o paciente, o que você gosta de fazer, né? O que você faz nos momentos livres ali, ou então quando você está triste, quando você está feliz, o que você acha que você pode fazer ao invés de só comer. Então, né, aí é com vocês essa parte, né, da conversa. Eu até coloquei aqui um estudo de caso para eu passar para vocês rapidinho. Gente, alguém? Somente. Gente, falei muito rápido, ninguém tem nenhuma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Então, vou continuar então. Vamos lá, estudo de caso. Carla, 43 anos, queixa principal: ganho de peso progressivo, episódios noturnos de descontrole alimentar, culpa após comer, sensação de fracasso constante. Histórico: Carla relata que passa o dia tentando controlar a alimentação, pula as refeições, evita carboidratos, sente necessidade intensa por doces à noite. Ela diz: durante o dia eu consigo me controlar, o problema sou eu à noite. Essa frase é extremamente rica clinicamente, porque normalmente o descontrole ele não começa à noite, ele começa na restrição do dia inteiro. Vamos lá, rotina alimentar da Carla: café da manhã,
café puro. Almoço, só uma salada e uma proteína. Lanche da tarde, às vezes não faz. Jantar leve. Episódios alimentares à noite. Chocolate, biscoito, delivery, comer escondida. Tem gente que come escondida de si mesma. Isso acontece muito. Ela relata sobrecarga mental, dificuldade de descanso, sensação de não ser valorizada, menopausa recente. Então, aqui ó, já entra o quê? A queda hormonal, piora do sono. Piorou o sono, é o que eu falei com vocês, é aquele ciclo. Quem dorme mal, infelizmente, durante o dia, tende a fazer escolhas alimentares mais palatáveis. E ansiedade. Aí, quando perguntada, o que você sente antes de comer? Ela responde, é como se eu precisasse desligar a minha mente. Então, essa comida, o quê? Gera conforto para ela. Então, ela mostra o quê? Que a comida não está cumprindo a função nutricional. Ela está cumprindo a função reguladora. Emoção predominante aqui. Exaustão, ansiedade, vazio, frustração. Quais são os pensamentos automáticos? Ah, eu mereço. Só hoje já estraguei tudo mesmo? Nunca vou conseguir emagrecer. Comportamento: comer impulsivo, perda da percepção da saciedade, alimentação automática. Consequência imediata: alívio, prazer, sedação emocional. Consequência tardia: a culpa, a vergonha, a autocrítica, reforça da baixa autoestima. Então, é aquele ciclo vicioso que eu falei com vocês. Então, o alimento funciona para ela como o quê? Uma válvula de escape, uma recompensa, uma anestesia psíquica, uma pausa emocional. E não apenas como falta de disciplina. Intervenção multidisciplinar que ela precisa. Regular as refeições, reduzir restrição, normalizar alimentos, reconstruir a percepção de fome e saciedade. Aí isso já é com a nutricionista. Aí com vocês. O que a gente vai, o que entra, né? Identificação emocional, flexibilização cognitiva, manejo da autocrítica, construção de repertório emocional, tolerância ao desconforto. Então, muitas vezes, o objetivo clínico inicial não é fazer a paciente emagrecer, é fazer com que ela pare de viver em guerra com a comida. Isso muda totalmente a percepção terapêutica. Então, essa é uma das partes que a gente tem que identificar, né, para poder tratar aí a paciente, para ela sair desse ciclo vicioso de estar comendo as emoções. O comportamento alimentar é funcional. Mesmo sendo prejudicado no longo prazo, ele resolve algo no curto prazo. Então, essa é a razão pela qual ele persiste. Né? A comida distrai, a comida conforta, a comida anestesia, a comida recompensa e a comida regula. Né? Se o paciente perde a comida sem desenvolver outras formas de regulação emocional, o sofrimento aumenta. Então, esse é um erro clínico muito comum. Retirar o comportamento sem substituir a função real dele. Então, né, fazer o paciente dar um nome, né, àquela emoção, para poder, né, fazer todo esse trabalho e buscar alternativas para ele sentir prazer ali, né, sem ser só na comida. Gente, era isso que eu queria falar com vocês, e eu tenho material aqui, deixa eu só abrir aqui.
que eu acho que vai ajudar muito vocês na prática clínica. Ah, obrigada, Bruna. O que é fome e saciedade? Tem um material todo aqui para vocês. E vocês podem usar com o paciente de vocês, porque ele vai classificar aqui de 0 a 10 para vocês identificarem qual é a fome do paciente. E um outro aqui é o tipo de fome, que eu acho bacana passar para vocês também. O que é fome, o que é vontade, o que é vontadezinha, o que é vontade-zona. Então, tem tudo aqui para vocês identificarem, né, colocar aí na prática clínica. Eu tenho muito material, mas aí fica para outro momento a gente conversar. Uma vez eu achei interessante, foi no final do ano passado, eu fiz um desafio de 21 dias de emagrecimento emocional. E fiz várias minhas pacientes entrarem nesse desafio. Lá a gente não trabalhava com dietas. Eu até coloquei um exemplo de cardápio, porque teve umas mulheres novas, né, que entraram no grupo, que não era minha paciente. Ah, dá um norte, o que eu vou poder comer? Aí eu coloquei um cardápio lá, mas ninguém era obrigado a seguir. Todo dia eu mandava um áudio, e nesse áudio, deixa eu até abrir aqui, desafio 21 dias de emagrecimento. Eu quero abrir aqui, cadê? Biblioteca. Cada dia eu falava com elas a respeito de um tema. Vamos lá. Prazer além da comida. Aí tem um texto, aí eu gravava, né, o que eu tinha que falar com as meninas, e elas tinham uma tarefa para fazer. Então, eu enviei um material para elas imprimirem e elas fazerem a tarefa. Aí está aqui, ó. No seu caderno, responda com sinceridade. Hoje, a comida tem qual papel na sua vida? Em que momento do seu dia você sente que precisa dela, mesmo estar sem fome? O que estou tentando preencher quando como, mesmo sem querer? Então, para fazer, né, elas a terem consciência por que elas estavam comendo aquilo, porque, assim, todo mundo sabe o que tem que comer certo, né? Todo mundo sabe, não, eu não posso ficar comendo doce todo dia, bolo todo dia, né? Eu tenho que comer, né, direitinho, tal. Mas por que eu sei que eu tenho, tá ali na geladeira, mas eu quero bolo, eu quero doce, eu quero chocolate. Então, eu falei, gente, não deixa de fazer as tarefas, que é muito importante para vocês, o quê? Se conhecerem, né? Porque vocês se conhecendo, vocês vão saber o que vocês estão fazendo errado. Então, assim, foi muito bacana. Eu tive um paciente que depois, como eu sempre faço grupos, ela, Bianca, faz de novo, eu gostei tanto do emagrecimento emocional, porque fez elas pararem para pensar um pouquinho, porque a vida já é tão corrida, né? E assim, quem não faz terapia não para pensar nessas coisas. Passa no automático. Enquanto quando a gente para, a gente escreve, né? A gente coloca para fora ali, a gente começa a se enxergar. Então, assim, eu gostei muito desse desafio. Eu até pretendo fazer de novo mais para frente, porque foi bem bacana, né? E traz, né, para as pessoas coloca aí o inconsciente aí para funcionar,
e elas poderem ter resultado, né, no processo de emagrecimento. É bem bacana. Gente, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Ninguém? Giovana, você quer falar alguma coisa? Oiê, calma aí, tá voltando minha câmera. Eu queria dizer que, nossa, foi muito, muito legal. Inclusive, eu estava até pensando em passar com você, Bianca, como nutricionista, porque indicar você para minha mãe também, porque eu vi que você tinha essa questão de mulheres na menopausa e depois de toda essa palestra, nossa, super interessante. E realmente, né? A gente que, quer dizer, que estuda psicologia, a gente estuda psicologia, estuda um pouquinho de tudo, né? Nutrição, de tudo. Vocês que são psicólogos podem me falar melhor, né? Mas foi super legal, nossa, aprendi bastante. E eu queria só pedir para as psis que para a gente tirar uma foto rapidinho, daí abrir para pergunta e perguntem mesmo, podem perguntar no chat também, né? Que, que é isso aí. Mas vamos tirar uma foto? Eu vou tirar pelo celular, tá bom? Ah, peraí, deixa eu só arrumar aqui, porque eu também tirei uma aqui. Pode tirar uma pelo seu celular agora também, Bianca. Ah, eu tirei já. Então tá Eu bom. tenho celular, eu printei a tela. Eu posso tirar um print da tela do notebook também? Então, só para ter esses três registros? Pode? Então, vai. 3, calma aí. 2, 1. Foi. Oi? Muito obrigada, viu? Eu vou deixar aberto para vocês, se vocês quiserem perguntar nesse finalzinho. Gente, pode perguntar. Não precisa ter vergonha, não. Depois, quem tiver alguma dúvida, ficou com vergonha, eu vou mandar o material, pode me chamar no privado, pode perguntar também, tá? Estou disponível para esclarecer as dúvidas. E assim, tudo que eu fui lembrando que é mais importante na prática clínica, eu fui falando com vocês, né? Até dessa parte fisiológica mesmo, que eu acho muito interessante, né? Porque às vezes tem paciente que não vai melhorar. Por quê? É fisiológico, ele está com falta de vitamina, ele está com falta de mineral, ele está com hormônio lá no pé. Então, a gente tem que, né, ver isso tudo. Depois eu vou colocar o nome dos livros lá no grupo também, que é bem bacana para vocês, né, aprenderem um pouquinho mais da nutrição comportamental. E procurem depois sobre a medicina funcional integrativa, né, que ela olha ali, né, o paciente como um todo. Eu, assim, não tenho especialização nessa parte, mas eu já fiz muitos cursos. Então, te ensina a você ter esse olhar mais crítico, né, para você não ficar, por exemplo, é só comida, ele não emagrece porque ele não está fazendo direito. Não, às vezes ela, né, esse paciente está aí desanimado, porque não tem vitamina, não tem mineral, então ele não vai ter ânimo para fazer as coisas, ele não vai ter ânimo para fazer um exercício. Então, a gente injeta aí, porque muitas vezes eu tenho um limite que eu posso passar vitamina e mineral, né? O médico pode passar mais, então, às vezes, eu tenho que encaminhar, não, vai no médico, porque o que eu vou te passar, eu não vou melhorar. Então, assim, esse olhar integrativo é muito bacana para a gente poder, né, ajudar o nosso paciente a evoluir, porque assim, ó, a gente não quer perder paciente, mas a gente quer que ele melhore, né? Para quê? Para também ele falar para as pessoas, nossa, eu fui na fulana de tal, gostei muito, o tratamento dela, ó, me ajudou muito, vai lá, né? É muito gratificante para a gente, como profissional da área da saúde, né, ter esse feedback aí dos pacientes. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Espero ter contribuído aí com conteúdo para vocês aplicarem na prática